Bom, após a instalação do Python, então, eu já vou seguir direto para o uso da biblioteca de controle. E eu deixei um script pronto, já aqui, para a gente explorar ele um pouquinho em algumas coisas que pode ser usado para utilizar essa biblioteca. Esse script, basicamente, ele faz ele trabalha com um PID, um controlador PID, e onde é aplicado uma função de transferência. Então eu vou rodar esse script aqui e aí eu vou seguindo ponto a ponto o que ele está fazendo em cada parte. Então eu vou chamar o cmd. Esse script ele está na minha área de trabalho, tá? Então desktop e teste.py. O que ele vai fazer? Ele vai exibir aqui o gráfico do degrau e a resposta do sistema ao degrau considerando um KP, KI, KD de 10, 10 e 1. Ele também está dando aqui já qual é o overshoot dele, né? E aqui a quantidade de pontos que foram usados para gerar esse degrau. Essa biblioteca matplotlib é a que gera esses gráficos. Então é possível dar zoom aqui nesse cara, inspecionar ponto a ponto, e vai aparecer aqui embaixo vai aparecer o valor de x e y no caso, né? Ali no caso está aparecendo x 1.16 segundos e o y 1.26 de ganho no caso. Aqui a gente tem as opções para voltar para a tela inicial dela e basicamente é isso daí. Beleza. Do Python em si, o que eu estou fazendo? Eu estou importando a biblioteca control como CLT, para não precisar ficar escrevendo control em todas as vezes que a gente for usar alguma função da control. Estou também importando a matplotlib.pyplot como PLT, para não precisar ficar escrevendo tudo isso aqui, a gente chama só PLT. E da Signal, da SciPy, eu estou importando LTI e STEP. Isso é uma maneira um pouco diferente de chamar esses caras aqui, mas a gente está pegando só essa parte dela aqui, só essas duas opções. A gente não precisa escrever também, fica mais prático de usar. Bom, vamos lá. Então aqui está a declaração dos parâmetros e aqui eu estou imprimindo eles. Isso corresponde a exatamente esse trecho aqui da resposta que deu no terminal. Então isso aqui seria só o print de cada parâmetro, né? Essa é a forma que o Python usa para imprimir valores, né? Então a gente abre abre e fecha parênteses. Nas versões na 2.7 não precisava abrir parênteses, mas por incrível que pareça, acho que tinha muita gente enjoada que gostava do tal do parênteses, e para algumas coisas ele realmente visualmente fica mais fácil de entender o que está acontecendo também. Tem que admitir que fica melhor mesmo. Eu tenho uma string, separo com vírgula e boto o valor da variável mesmo lá direto, e ele vai imprimir exatamente como está aqui. Aí depois eu tenho a declaração do número de pontos que eu estou usando de resolução no meu gráfico, que ele vai ser usado mais abaixo. Os parâmetros do sistema consideram um ganho de 1 e as frequências de ômega n 1 e 5, que é as que eu vou trabalhar. E aí depois, essas variáveis aqui, A, B e C, basicamente são o que ele vai usar para montar a função de transferência. Então, esse CLT, que é a função da control, transfer function, na verdade o que ele pega? Tu tem que passar para ele um array com a parte de cima do numerador, que seria isso daqui. Eu até poderia substituir isso aqui direto, esse num aqui, poderia botar aqui, e o denominador eu posso botar aqui, direto. Como é um array aqui, até posso tirar esse cara aqui. E aqui o nosso ganho é 1, né? Então até aqui eu já posso botar direto o nosso k. Então eu tenho aqui ó, o numerador, que vai ser só um array só com o k, que é a parte de cima, e a parte de baixo o nosso segundo array, que vai ser o denominador. O que ele vai fazer? E aqui a gente está imprimindo o controlador, que é esse meu G. O G ele está aqui, ó, G de S. Ó. G de S é a string que foi colocada aqui, ó, G de S. E aí o que ele é igual a o G. Não sei se está bom de ver assim, mas enfim.
se dá para ver no vídeo ou não, mas eu acho que deve dar. Então aqui ele imprime o controlador, 1 sobre s ao quadrado mais 6s mais 5. É o que dá de resultado desses valores aqui. Se a gente quiser inspecionar para ver se isso aqui está dando certinho ou não, a gente pode fazer, mas é bem fácil de ver. Ó. O ômega n 0 e o ômega n 1. Esse é o ômega n 0 e esse é o ômega n 1. 1 vezes 5 dá 5, que é o parâmetro C, que corresponde a esse termo aqui desse polinômio. E aqui, sum ômega n, ele vai somar todos os valores do array, que é a montagem, na verdade, de um polinômio comum, né? Beleza. Aí aqui a gente está montando já o controlador. Vou puxar um pouquinho para cá, para ver se aparece tudo. Tá, não vai aparecer de qualquer forma. Vou deixar assim mesmo. Então, o que tem aqui na montagem do controlador? O controlador é o que vai fazer que vai trabalhar na nossa função de transferência, que vai estar lá sendo usado. Então, o meu controlador ele é do tipo Kp vezes, que é o nosso ganho, né? Nosso ganho proporcional. E aí, dentro do controlador, eu coloquei da forma como eu achei razoável para o meu exercício. Mas pode ser montado, esse controlador ele pode ser montado de várias formas. Então a gente chama 1 mais ctl.transferFunction e aí a função de transferência do controlador do integral, né? Que vai fazer que vai dar o nosso ganho integral. Ele é, no caso, o KI, no caso, vezes 1 dividido por 1 e 0. O que é isso aqui exatamente? Eu acho que isso aqui, de repente, vale até a pena imprimir aqui, separadamente cada um, para ver o que ele está fazendo. Então eu vou chamar aqui embaixo, cada um deles vou dar um print. Então eu vou imprimir esse controlador aqui. Esse aqui é o nosso controlador integral. Beleza. Já vou fazer para os próximos já, vou copiar essa mesma linha. Na verdade só o D, né? Que é o da derivada e o integral. O outro é 1 proporcional, então não faz nem sentido. Então eu vou pegar lá a função de transferência até aqui. Ctrl C. E vamos colar aqui. Salvar. E vamos rodar de novo. Isso é só para... Opa! Ah, eu usei um K maiúsculo aqui, ó. É K minúsculo. Tá, ele exibiu de novo lá o gráfico. O que ele fez? Ó? Aqui ele está exibindo. Ó. O que é o meu CI, o meu controlador da parte integral do controlador, né? Então é 10 sobre S, que seria a mesma coisa que 1 sobre S, né? Vezes o KI. Como o KI é 10, a gente definiu lá no início, no escopo aqui, o KI é 10, então ele fez 10 sobre S. E o da derivada, a gente tem S dividido por 1. Sim, porque esse KD aí foi setado para 1. Então vai ser, como ele é só S, né? Então ele bota S sobre 1 só porque a gente está chamando uma função de transferência, que é o transfer function da biblioteca control. E a gente está somando todos esses caras aqui dentro. Ó. Todos esses caras estão somados, né? E multiplicados por Kp. Ou seja, deixa eu até abrir aqui, vai ficar melhor de ver. Então eles estão, o controlador inteiro está aqui, né, vezes o Kp, que é o nosso ganho proporcional, e aí ele está multiplicando e somando 1 mais 1 sobre S vezes KI, mais S vezes KD. E isso resulta no quê? Resulta exatamente nesse cara aqui, ó, que é o nosso controlador, que a gente está imprimindo aqui, né, controller, e ele está aqui, ó. Então, resolvendo e operando todo ele, dá isso daqui. Ah, aliás, aqui. Aqui ele já está multiplicando pela função g. Então, está aqui o controlador, como ele ficou, né? Na forma simplificada. E aqui ele está multiplicando já o controlador vezes o g, que está sendo feito exatamente aqui. Ó.
eu estou exibindo o controlador vezes G e estou imprimindo o controlador vezes G. O texto que vai aqui tanto faz, é só para ficar visualmente fácil de olhar no terminal. E aí depois eu estou dizendo que o sistema é o controlador vezes G aplicando o feedback da biblioteca control. Então isso aqui corresponde ao retorno, né, a realimentação. Então eu estou realimentando o sistema e estou imprimindo ele novamente. Então sys já é o sistema realimentado. Então ele está reimprimindo aqui novamente o sys, que é o sistema realimentado, né? Aqui essa linha 42 imprime o sistema. E aí em seguida a gente aplica o degrau. Na aplicação do degrau, ele vai salvar dentro da variável sys2. Então ele vai fazer o quê? Eu pego o sys, né? sys.return scipy signal LTI. Para quê? Para transformar isso daqui usando ele dentro da scipy. Porque teoricamente a gente poderia aplicar o step direto nessa sys aqui. Só que isso aí já agora é um grande ponto da utilização da biblioteca control. A biblioteca control, ela facilita as funções para ficar muito visualmente parecido com o MATLAB. Ele te permite imprimir o sistema dessa forma, para tu inspecionar no terminal e tudo mais. Já a SciPy, ela não tem isso daí. Só que a control, ela é derivada da SciPy. Ela utiliza tudo que tem na SciPy e oferece esses recursos de visualização mais práticos. Mas, na real, por baixo dos panos, a control é a SciPy com algumas limitações. E uma dessas limitações é a quantidade de pontos que a gente pode ver no gráfico. Ele limita para a quantidade de pontos que ele acha necessário te exibir. Não que necessariamente esses pontos sejam todos os pontos do sistema. E isso, eventualmente, pode não ser uma coisa muito boa, porque pode ser que a gente queira ver um pouco mais de resolução, e a gente queira gerenciar isso daí. Para fazer isso, eu defini aqui no início lá, a quantidade de pontos que eu vou usar, né? Eu criei essa variável dots, e usei isso daí. Meu mouse acabou a pilha de novo. Estou com um sério problema com o mouse. Mas enfim, então eu tenho essa variável dots, que vai ser a quantidade de pontos, e transformando esse sistema para um sistema LTI usando a SciPy, a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter esse novo sistema sys2, né? E aplicando o degrau nesse sys2, aplicando o step aqui nesse sys2, a gente tem a possibilidade de definir um n que vai ser o número de pontos. Eu também poderia botar aqui n igual a 5.000, por exemplo. Poderia atribuir diretamente aqui e ia funcionar também. Mas eu acho mais fácil, mais bonito, pelo menos, deixar definido num local do arquivo o número de pontos, e fica muito mais fácil de substituir depois, se for necessário. Aí na sequência o que a gente tem? A gente tem... aliás, a função step, o que ela retorna? Ela retorna um t e um y, que vão ser um array contendo todos os tempos, 5.000 posições de tempo e 5.000 pontos de amplitude, porque o n foi definido para 5.000. Além disso, o que ele faz? Nesse arquivo aqui eu também estou fazendo... Estou gerando um degrau aqui, só para visualizar no gráfico, para poder ver, tá? Então, para poder ver junto com... e ficar bonitinho de visualizar o gráfico, onde é que está o degrau sendo aplicado. Então, aqui é só uma forma de criar dois sinais lá, um tempo e um y e uma amplitude, né? Onde vai ter o degrau para a gente poder inspecionar. E o que eu estou fazendo nesse degrau? Eu estou pegando aqui, ó, o primeiro ponto do degrau, ele vai começar com amplitude de menos 0,5, aliás, um tempo de menos 0,5 segundos, o próximo tempo é 0, e aí depois eu tenho um tempo que é 1 e a menos 15, que seria correspondente a um pouquinho acima do zero, né, um pouquinho depois do zero, só para pegar a transição mesmo.
e aí já o nosso último ponto de T2. T2 que vem a ser o retorno do degrau. Então, T2.max vai retornar o último tempo daqueles 5.000 tempos que ele gerou. Em seguida, eu estou declarando um y. Então, o y inicial vai ser 0, que corresponde a esse 0,5, menos 0,5 segundos. O próximo y vai ser 0, que corresponde ao tempo 0. E aí depois o próximo y é 1, que corresponde a esse um pouquinho depois de 0, 1 na menos 15. E o último y, que é a nossa última amplitude, vai ser 1, que corresponde ao último tempo do degrau. Isso não é necessário, isso é só para visualizar e ficar direitinho de ver. Beleza, aí eu estou preparando algumas informações aqui para a legenda, eu vou exibir o tempo de pico, aliás, o y de pico, que vai ser o máximo de y2, ele vai jogar para dentro dessa variável pico, né? Lembrando que esse y2 aqui é o resultado do degrau. E estou imprimindo o pico também na tela, então se olhar aqui no terminal, pode ver lá que ele está exibindo o pico ali numa das variáveis. Eu não vou conseguir apontar porque meu mouse acabou a pilha de novo. E o final, final aqui na verdade é só uma associação que eu faço aqui para pegar o último valor, né? O que eu vou usar numa fórmula aqui embaixo. Então, aqui eu estou mostrando onde é que ele estabiliza, onde é que finaliza a função, né? E aí eu pego o quê? Eu pego o último y possível. O último y possível é o final do array. E o final do array, no Python, a gente usa dessa forma. A gente chama o nome da variável, abre e fecha conchete, e dentro a gente coloca -1. Esse corresponde à última posição do array y, que vem a ser onde é que ele está estabilizando, o último ponto, né, no caso final, para saber se a gente está atingindo o nosso set point desejado. Aí depois eu chamei esse sobresinal C, que vai ser o quê? É só, na verdade, uma regra de 3 aqui, para a gente poder pegar o sobresinal. E multiplica por 100 para pegar o resultado percentual, no caso. E a gente vai usar esse sobresinal para imprimir aqui o sobresinal. E lembrando aqui, ó, separação sempre por vírgula. Eu tenho uma string, né, aqui, definida, que ele vai imprimir. Na sequência, ele vai imprimir o valor do sobresinal, separa por vírgula de novo e imprime o porcento só para aparecer o sinal de porcento lá no terminal do Python. E aí depois a gente tem o que? A gente tem o erro que foi calculado. Como é que eu calculei o erro? 1 menos o último valor de y, né, a última posição do y lá, né, lembrando, ó, -1 aqui, vezes 100. Esse vai ser o nosso erro. Erro em regime, no caso, né? E aí aqui imprime o erro e aí também bota o percentual. Beleza? Aqui que tem mais aqui. Aí depois, essa aqui é uma outra informação para a legenda que não está sendo usada. Deixa eu ver se ela está sendo usada aqui. Não, a princípio ela não está sendo... Ah, sim. Porque eu tinha uma outra... Esse arquivo aqui ele era composto por mais informações, mas basicamente o que nós estamos usando é... Porque eu estava usando a biblioteca Control também para imprimir, para mostrar as nuances que tem de diferença da Control sozinha ou para Control usando a SciPy e pegando aquele número de pontos, que é as diferenças que tem da estrutura. E aqui eu estou imprimindo o gráfico. Então, para imprimir o gráfico, o que a gente chama primeiro? Chama lá, eu estou botando o título do gráfico, né? E o título do gráfico eu estou passando o parâmetro, o KP, né? Lembrando de usar a conversão para string, né? Para poder concatenar com o mais. Depois eu imprimo a string KI e converto KI de que é um número, né, para string, e imprimo também o KD. Beleza. Depois aqui a gente tem a impressão dos valores em si, né, T2. Eu passo o primeiro tempo para o gráfico, né, depois passo o Y, e isso aqui não é um valor, tá? Isso aqui é um array com um monte de valores, com 5.000 pontos de Y
5.000 pontos de tempo. E o nome dessa linha, né? O nome a label, no caso, desse gráfico. Esse aqui, no caso, é a SciPy com um MP retornando o valor do sobressinal. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o sobressinal e arredondando para 3 casas depois da vírgula. E também estou convertendo para string, que é essa função aqui de fora. E aí adiciono mais um por cento para mostrar que é percentual. Estou escrevendo também com. E aí estou botando a quantidade de pontos para exibir no gráfico. Lembra que eu falei que a quantidade de pontos eu gostava de usar uma variável? Exatamente por causa disso, porque senão, se eu alterar nos 5.000 lá a quantidade de pontos, eu tenho que vir aqui e alterar também, porque esse eu estou exibindo no gráfico também. Na sequência, a gente tem o que? A gente tem aquele... estou plotando também junto nesse gráfico o step, que é o degrau, né? Que é aquele que a gente montou manualmente lá, definindo os valores iniciais e finais para y. Nota que ele não precisa ter a mesma quantidade de pontos da minha função, né? Dos valores de t, esse y2, esse t2. Ele tem bem menos pontos, porque não precisa, né? Só o step, ele não precisa ter resolução para isso. E aqui a gente tem a impressão do label Y. O label Y é o ganho, e o label X vai ser o nosso tempo, em segundos. Depois algumas coisas aqui para o gráfico, para setar o grid, né, para colocar o grid lá, aqui para imprimir o grid em si, e aqui para definir uma margem de 0,1. Isso aqui eu tenho usado sempre porque ele deixa um espaço muito grande nos gráficos. Depois PLT Legend, que ele vai imprimir a legenda na tela. Então, se tirar isso daqui, ele não imprime a legenda. E também exibe o gráfico PLT Show. Então, vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou trocar para o terminal. E vou chamar de novo aqui test.py. E vou rodar. Beleza. É isso daí. Ele está exibindo lá os valores dele. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente, sabendo disso, eu posso agora trocar... Ah, ele tá imprimindo aqui mais coisa, né, ou não? Não, tá tudo certinho. Eu posso trocar agora esses valores de KP, KI e KD para definir e inspecionar outros valores. Então eu vou botar aqui 0.1. 0.1 de KI e KD de 10. Vamos ver o que acontece. Ctrl S. Teste.py. Esse é o gráfico para esses valores de ganho. Nota que ele deu um erro bem estranho ali no início, né? Um resultado bem estranho, porque a gente está usando um KD muito alto, né? E um KI, no caso, muito baixo. Beleza, é a resposta esperada para esse tipo de sistema. Beleza? Espero que isso possa ter ajudado alguém aí a usar e sair de vez do MATLAB e usar as bibliotecas do Python, a biblioteca Control principalmente, né? Sabendo das limitações dela e sabendo do que tu pode fazer para resolver esses contratempos aí de falta de resolução e tudo mais. De repente eu boto mais alguma coisa inspecionando partes do gráfico, mas aí sai na sequência nos próximos vídeos aí. Beleza? Falou!